Oi pessoal, boa tarde. Então, na aula de hoje, a gente vai começar a abordar um novo assunto, certo? A gente vai começar a falar sobre estatística, certo? Especificamente na aula de hoje, a gente vai falar sobre medidas em estatística, certo? Então, primeiramente, vamos ver o que é estatística, certo? Vamos lá. A estatística, ela é uma área da matemática, certo? É uma ciência exata que estuda a coleta, organização, a análise e registro de dados, certo? Ela é utilizada desde a antiguidade, quando se registravam, por exemplo, os nascimentos e as mortes das pessoas, certo? É um método de pesquisa fundamental para tomar decisões. Isso fundamenta, certo, as conclusões nos estudos que a gente realiza. A estatística ela utiliza várias medidas para investigar características de um conjunto de dados, tá bom? E aí, o que acontece? Na aula de hoje, a gente vai ver medidas em estatística, certo? Então, a gente vai ver na aula de hoje duas medidas, são elas a média aritmética e a amplitude, certo? A gente vai ver o que são cada uma dessas medidas e como que a gente consegue calculá-las, tá bom? Então, vamos continuar aqui. A média aritmética, certo? A definição de média aritmética é que é a soma de todos os números de uma lista, certo? Dividido pela quantidade de números que eu somei, certo? Então, vamos ver um exemplo para fixar bem essa definição. Por exemplo, essa tabela, ela mostra, certo, a altura em metro de 5 jogadores de um time de basquete, tá bom? Então, a gente tem a altura do Pedro, a altura do Antônio, a altura do Carlos, do Sérgio e do João, tá bom? Então, se a gente quisesse saber, né, a média da altura dos jogadores desse time de basquete, o que a gente poderia fazer para calcular essa média aritmética, né? Como a definição fala, certo? A gente vai somar essas idades, certo? Somar todos esses números e dividir pela quantidade de números que eu somei. Como assim, Bia? Eu somei 1, 2, 3, 4, 5 números. Então, eu vou somar esses 5 números e dividir por 5, certo? Isso é a média. Eu somo essa quantidade de números, certo? E depois eu vou dividir pela quantidade de números que eu somei. Então, vamos lá. Realizando essa soma, certo? Eu vou colocar aqui o tração, né? E vamos somar essas alturas. 9 mais 1, 10. Mais 8, 18. Mais 2, 20. Então, aqui vai ficar um 0 e vai subir o 2, certo? E aí, 9 mais 9 é 18, mais 1, 19, mais 2, 21, certo? Então, eu vou colocar o 1 e vai subir o 2. Na soma e na subtração, com números decimais, a gente sabe que a vírgula do resultado ela está alinhada com as demais. Então, eu já vou colocar logo aqui essa vírgula, beleza? Então, vamos lá. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8, 8 mais 2, 10, certo? Então, a gente chegou nisso daqui. A soma dessas alturas é 10,10 metros, certo? E aí, como que eu vou calcular a minha média? A minha média é a soma das alturas, certo? Que é 10,10, dividido pela quantidade de números que eu somei. Eu somei quantos números? 5 números, né? Eu somei 5 alturas. Então, a minha média vai ser 10,10 dividido para 5. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos realizar essa divisão agora. Bia, certo, vamos lá. Só mais uma observação. Bia, eu não sei dividir com número decimal. Beleza, então vamos transformar esses números aqui em números inteiros, tá bom? Eu vou multiplicar por 10 em cima e por 10 embaixo. Bia, como assim? 10 dividido para 10 é 1. E 1 vezes esse valor, eu não vou alterar esse valor, tranquilo? Então, eu vou realizar essa multiplicação para transformar esse número aqui em um número inteiro. E eu não vou estar alterando essa fração inicial, tá bom? Então, 10,1 vezes 10 é igual a 101, certo? A minha vírgula está aqui, ela vai andar uma casa para a direita, beleza? 5 vezes 10 é igual a 50. Pronto, agora eu tenho dois números inteiros que eu vou conseguir
realizar essa divisão, certo? Então, vamos lá. 101 dividido para 50, eu sei que aqui vai ser 2, por quê? Porque 2 vezes 50 é 100, tá bom? Então, vai sobrar 1. Ah, Bia, 1 é menor que o 50, então não vou conseguir realizar essa divisão. Verdade, então eu vou colocar a vírgula e vou acrescentar um 0. Mas, Bia, o 10 ainda é menor que o 50. Verdade, então eu vou precisar acrescentar um 0 e mais um 0 aqui. Agora, 100 dividido para 50 é igual a 2. Novamente, né? 2 vezes 50 é igual a 100. E aí eu consigo zerar. Ou seja, a média das alturas é igual a 2,2 metros. Tá bom, pessoal? Então, agora eu vou apresentar para vocês a resolução escrita no slide mesmo, tá bom? Vamos lá. Então, aqui a gente tem a média das alturas, certo? Que é 2,02 metros. Então, a altura média dos jogadores desse time de basquete é 2,2 metros, tá bom? E aí agora eu vou fazer uma observação bem importante, certo? A média, certo? Ela nem sempre é um desses valores que estão descritos aqui. Perceba que o 2,2 ele não está descrito, ele não é a altura de nenhum desses jogadores, certo? Mas a média, ela está sempre entre o menor valor e o maior valor, tá bom? O menor valor aqui é 1,90 e o maior valor é o 2,12. Ou seja, o 2,02 ele está entre 1,90 e 2,12, tá bom, pessoal? Então, a média nem sempre vai ser um desses valores, mas vai estar sempre entre esses valores, beleza? Agora, a gente vai conhecer a amplitude, certo? A amplitude de um conjunto, na estatística, né, é a diferença entre o maior elemento do conjunto e o menor elemento do conjunto, certo? Em outras palavras, para encontrar a amplitude, certo, de uma lista de números, basta a gente subtrair o menor elemento do maior elemento, tá bom? A gente vai realizar uma subtração, a gente vai pegar o maior número e subtrair o menor número, tá bom? Então, voltando ao exemplo da média de jogadores, certo? Quem é o menor número aqui? É o 1,90. E quem é o maior número? Certo? É o 2,12. Ou seja, a minha amplitude seria o maior número, que é 2,12, menos o menor número, que é 1,90. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Realizando essa subtração, eu teria 0,22 metros, certo? Que eu também poderia reescrever 0,22 metros como 22 centímetros. Ou seja, a amplitude das alturas dos jogadores é 22 centímetros, tá bom? Então, pessoal, por hoje eram esses conteúdos que eu queria falar com vocês, certo? A teoria era isso, tá bom? Agora eu vou mostrar um exemplo onde a gente estuda essas duas medidas em estatística em um gráfico, tá bom? Em estatística, a gente também utiliza muito gráfico. Por quê, Bia? Porque o gráfico ele é mais visual, certo? Você olha para o gráfico e você consegue obter informações do gráfico, beleza? Então, vamos lá. Como exemplo, né? O gráfico abaixo representa a produção de uma fábrica de calça jeans, certo? No primeiro semestre, ou seja, de janeiro a junho de 2018, tá bom? E aí, no item A, ele diz, determine a média mensal de calças produzidas. Ou seja, o que é a média? A gente vai somar a quantidade de calças que foram produzidas em cada mês e dividir pela quantidade de meses que eu somei. Tranquilo? Então, vamos lá. A gente vai somar 120 mais 150 mais 190 mais 240 mais 160 mais 130. Percebam que foi a produção de cada mês. 120, 150, 190, 240, 160 e 130. Tá bom? Eu vou agora dividir pela quantidade de meses que eu somei. Quantos meses eu somei? Eu somei 6 meses, né? Um semestre. Tá bom? Então, vai ser a minha média, certo? Ela vai ser a soma das produções de cada mês, dividido pela quantidade de meses
que eu somei. Tranquilo? Então, vamos lá. Realizando essa soma, certo? Eu vou colocar bem aqui assim. 120, 150, 190, 240, 160 e 130, certo? Realizando essa soma, a gente vai ter o seguinte. Aqui nas unidades eu só tenho 0, certo? Então 0 mais 0 mais 0 vai ser 0, tá bom? 2 mais 5 é 7. 7 mais 9 é 16. 16 mais 4 é 20. 20 mais 6 é 26. 26 mais 3 é 9, certo? 29, desculpa. Então, eu vou colocar o 9 e vai subir o 2, tá bom? E aí, vamos lá. 2 mais 1 é 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 1, 8. 8 mais 1, 9, tá bom? Então, aqui a gente ficou com 990 dividido para 6, certo? Então, vamos lá. Agora, a gente vai realizar essa divisão, certo? 990 dividido para 6, eu estou achando um número muito alto. Então, a gente vai pegar aqui só o 99, tá bom? 6 vezes 5 é 30. 6 vezes 1 é 6, mais 3 é 9, certo? Mas como eu tenho 99, então aqui vai ser 16, tá bom? 16 vezes 6 é igual a 96. E aí vai sobrar 3. E esse 0 vai descer. 30 dividido para 6 é igual a 5. 5 vezes 6 é igual a 30. Certo? E eu consegui zerar. Ou seja, a minha média mensal, certo, de calças jeans produzidas é igual a 165 calças. Tá bom? Agora, qual foi a amplitude do conjunto? Certo? A amplitude a gente viu que é o quê? A amplitude é a subtração, né, a diferença entre o maior valor do menor valor, tá bom? Ou seja, eu vou ficar com 240, que foi o meu maior valor, menos, certo? O meu menor valor, que foi 120. E aí, vamos lá. 240 menos 120 é igual a 120. Ou seja, a minha amplitude é igual a 120. Beleza, pessoal? Então, pessoal, por hoje era isso, beleza? Eu desejo uma boa tarde para vocês e bons estudos. Como atividade de casa, eu vou deixar certos exercícios do livro da página 248, beleza? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato.